identidade. Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã sobre o tema frutificar e amadurecer numa nova estação. Diga isso comigo: numa nova estação, somos chamados por Deus a frutificar e a amadurecer. Preste atenção em algo. Para cada estação da nossa vida, nós somos chamados por Deus para duas coisas. Primeiro, frutificar os frutos da estação anterior. E segundo, amadurecermos e continuarmos plantando para a nova estação que acabou de ser inaugurada. A nossa vida, alguém já disse, é uma vida de ciclos. Então os ciclos não terminam, tanto é que a Bíblia fala sobre a vida eterna. Um ciclo permanente que nós vamos viver diante de Deus, diante do Senhor, na eternidade. Então a nossa vida é uma vida de ciclos, de estações, e nós precisamos discernir bem o que Deus está falando sobre cada estação da nossa vida. Por quê? Para cada estação somos chamados a frutificar e amadurecer. Existem liberações de Deus para essa estação, e uma delas é o nível de maturidade e de frutificação que nós vamos experimentar. Pastor, o que significa frutificar? Eu falo sobre isso nessa próxima imagem. Frutificar é um processo que exige tempo e paciência. Você pode dizer isso comigo? Frutificar é um processo que exige de mim tempo e paciência. Ninguém frutifica da noite para o dia. Ninguém amadurece da noite para o dia. Ninguém consegue colher bons e viçosos frutos de uma semana para outra, de um mês para o outro, de um ano para o outro. Às vezes, para a gente frutificar, nós vamos ter que esperar décadas, ou quem sabe, a vida inteira, ou quem sabe, a gente vai frutificar nas próximas gerações e não na nossa. O Silvio acabou de falar aqui sobre mulheres, homens que trabalhavam duro como diaristas e que com o esforço do seu suor conseguiram custear a educação dos seus filhos. E os seus filhos se formaram advogados, juízes, engenheiros, empresários, foram empreendedores, mas aquela frutificação tem a ver com a semeadura da geração anterior. Quem está entendendo isso? Então presta atenção em algo. Existem colheitas, existem níveis de frutificação que a gente vai experimentar daqui a alguns anos, outros daqui a algumas décadas. Outros níveis de frutificação você não vai nem ver, porque quem vai desfrutar são os seus filhos, são os seus netos, são as próximas gerações. Então quando a gente fala sobre frutificar, é muito importante a gente ter esse cuidado de entender do que Deus está falando e qual nível de frutificação Deus reservou para nós nessa estação, porque isso vai exigir de mim respeitar esse processo que exige tempo e paciência. O frutificar envolve algumas etapas, e eu falo sobre isso nessa próxima imagem. Frutificar envolve, por exemplo, a etapa de preparar a terra. Não existe frutificação sem a preparação da terra que recebe a semente. Frutificar envolve a etapa do semear, ou seja, do plantar. Ninguém frutifica se não plantou. Frutificar envolve uma etapa chamada cultivo, onde a semente que já foi plantada é regada e cultivada para ela crescer, brotar e frutificar. O frutificar envolve a etapa chamada o tempo necessário para desenvolver e fortalecer raízes. Ninguém frutifica de forma consistente se não tiver raízes profundas. Então, frutificação para cima é resultado de raízes que cresceram para baixo. Eu gosto muito de ouvir testemunhos de gente que teve a sua vida transformada,
que hoje está desfrutando de um nível de sucesso, de prosperidade, usando a palavra que o Silvio trouxe aqui para nós, prosperidade em várias áreas da sua vida, emocional, física, financeira, relacional. E eu gosto de ouvir a história das pessoas, mas eu não gosto de ver o resultado. Eu gosto de ver o processo que a pessoa viveu para chegar lá. Quantas sementes ela teve que lançar? Quanto tempo ela teve que esperar para as raízes crescer e fortificar? Quanto cultivo envolveu aquele nível de frutificação? Eu gosto de ouvir isso. E nós somos uma sociedade imediatista. A gente olha para alguém frutificando e diz assim: nossa, o que essa pessoa fez? Qual é o segredo? Quais são os 7 passos? Não existe 7 passos. Não existe 3 passos. Existe um processo que foi devidamente respeitado, vivido, na sua intensidade, e isso garantiu um nível de frutificação. Você está aqui? Frutificar envolve também colher os frutos, saborear os frutos, e lembrando que nenhuma árvore dá fruto para si mesma, toda árvore dá fruto para que outros saboreiem dos frutos que ela tem, sim ou não? Então preste atenção, muito dos frutos que Deus vai produzir em nós, não tem a ver com a gente, tem a ver com o outro. É o outro que vai saborear a sua paciência, é o outro que vai saborear a sua disponibilidade, a sua disposição de perdoar, é o outro que vai saborear a sua paz, a sua longanimidade, a sua alegria, é o outro que desfruta, não é você. Frutificar tem muito a ver com o outro e não com a gente, porque uma árvore não produz fruto para ela, produz fruto para outros saborearem os frutos que ela oferece. E em último lugar, mas não menos importante, frutificar envolve replantio de sementes para a próxima estação. Existe uma nova estação que vai chegar, e se não replantar, porque o fruto ele é saboreado, mas ele tem a semente. A semente é a parte que não pode ser comida. Por quê? A semente tem que ser replantada para garantir o próximo ciclo, na nova estação, a nova colheita. Quem entendeu, diga amém. Dito isso, eu quero ler com você a Bíblia. E eu quero te mostrar uma passagem onde Jesus fala sobre ausência de frutificação. Abra comigo Marcos capítulo 11 e versículo 12. Marcos 11, 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, ele não achou senão folhas, porque não era o tempo de figos. 14, perdão. E Jesus falando disse à figueira. O que Jesus disse para aquela figueira, gente? 1, 2, 3. Jesus diz para uma figueira, um ser inanimado, um vegetal. Jesus diz assim: nunca mais nasça nenhum fruto de ti. E os discípulos de Jesus estavam ouvindo isso. Bom, é importante a gente lembrar que a figueira, ela representa Israel. E Jesus está profeticamente, simbolicamente, falando de Israel. A palavra no versículo 12 vai dizer que no dia seguinte, e a gente tem que se fazer perguntas quando lê a Bíblia. Uma das perguntas que a gente tem que fazer aqui é: dia seguinte ao quê? O que aconteceu no dia anterior? Porque aqui está dizendo que foi no dia seguinte. No dia anterior, Jesus entra em Jerusalém montado num burrinho. Ele é aclamado pelas multidões. Ele é ovacionado e todo mundo diz: bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. É isso que acontece no dia anterior. Aí no dia seguinte,
Jesus sai de Betânia, que era eu posso usar essa expressão, um bairro de Jerusalém. E Jesus sai de Betânia, ele tem fome, e o texto diz que ele de longe, versículo 13, ele vê uma figueira. De longe ele viu. E essa figueira tinha folhas, muitas folhas. O texto continua dizendo que Jesus, ao se aproximar dela, na expectativa de comer, de saciar sua fome, de saborear o fruto daquela figueira, Jesus se aproxima dela e ele não encontra a não ser folhas, nada a não ser folhas. Aquela figueira só tinha folhas. E o texto vai dizer, no final do versículo 13, porque não era tempo de figos. Apesar da aparência de muitas folhas, essa árvore não estava no tempo de frutificar. Jesus constata que ela não tinha figos. Se não era tempo de frutificar, a pergunta que cabe aqui é a seguinte: então por que Jesus amaldiçoou ela? Se não era tempo daquela árvore frutificar, por que Jesus espera saborear do fruto dela? Jesus, no verso seguinte, que é o 14, ele amaldiçoa e disse: ninguém mais vai comer fruto de você. Ou seja, ninguém mais comeria fruto dessa árvore que estava cheia de folha. E olha que interessante, irmãos. Vamos saltar aqui um pouquinho na leitura. Eu quero que você acompanhe comigo o versículo de número 16. Verso 16. Diz o texto. Não, é Marcos 12 ainda, 11, perdão. Marcos 11, 16. Diz a palavra: e não consentia que ninguém levasse algum vaso, pelo templo. É isso mesmo, 17, por favor. Obrigado, Fabiana. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vocês a têm desfeito covil de ladrões. Versículo, eu estou perdido aqui na leitura, Fabiano. Eu me perdi. É sua culpa? Não, então é minha também. É nossa. Legal, tá tranquilo. Mas deixa eu seguir aqui, aí daqui a pouco a gente volta. Alguém vai achar aí para nós o que eu vou citar. No capítulo 11 de Marcos, nos versículos seguintes, a palavra diz que no dia seguinte os discípulos vão até a figueira e vê que ela secou. E eles ficam terrivelmente impressionados com isso. Falam: como pode a palavra de Jesus no dia anterior de maldição se cumprir? 20. Obrigado, Silvio. Vamos lá. Versículo 20, então. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as suas raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste, se secou. Então percebam que Pedro, ele faz uma fala impressionado. Não era para Pedro se impressionar. O autor da vida, o criador e sustentador de todas as coisas, falou que ela nunca mais daria fruto. Ela estava carregada de folhas. No dia seguinte seca, não tem folha, não tem fruto, não tem mais nada. E Pedro fica impressionado com isso. Por quê? Porque nós aprendemos aqui, irmãos, algo muito especial sobre essa figueira. O problema não é que a figueira não tivesse figos. O problema é que ela tinha folhas. Você pode dizer isso comigo? O problema da figueira era ter folhas.
Porque veja, se não era tempo dos figos, ela deveria também não ter folhas. Porque se a figueira tinha folhas, mas não tinha figo, ela estava fazendo uma propaganda enganosa. Ela estava atraindo gente para ela, dizendo mais ou menos assim, eu estou usando uma paráfrase, ela estava dizendo, podem vir, eu tenho um fruto, mas ela não tinha coisa nenhuma. Então o problema dessa árvore não foi não ter figos, Jesus sabia que não era a estação dos figos, Jesus sabia. O problema dela era ter folhas, enganar, tapear as pessoas. Muitas árvores naqueles dias tinham folhas, mas não foram amaldiçoadas. Por quê? Porque essas folhas, essas árvores, elas seguiam o curso natural e não eram árvores frutíferas, não chamavam atenção para elas. Essa árvore foi amaldiçoada justamente por não ter frutos e ter folhas. Jesus disse, ninguém mais coma do seu fruto. Ou seja, a árvore foi amaldiçoada pela ausência de fruto. Importante lembrar, irmão, que em todas as obras de Jesus no Novo Testamento, nenhuma delas são obras de maldição. Esse é o único lugar na Bíblia que você vai encontrar Jesus amaldiçoando. No Antigo Testamento, a prática de amaldiçoar era muito comum, porque Deus se manifestava trazendo punição, trazendo juízo, trazendo morte às nações que não seguiam ele, que não observavam os seus mandamentos. Mas no Novo Testamento, com a vinda de Cristo, não era assim. Jesus não amaldiçoava. Então a exceção é esse episódio, a exceção do Novo Testamento é esse encontro aqui, onde Jesus amaldiçoa uma figueira que não tem figos. A aplicação disso é muito simples. Como Israel nos dias de Jesus tinha a aparência, mas não tinha fruto, Jesus olha para essa árvore e vê a história de Israel. Jesus olha para esta árvore, a figueira representa Israel, e Jesus está vendo folhas, mas não está vendo frutos. Ele olha e ele projeta uma imagem de Israel. Por quê? É altamente desagradável para Deus, irmãos, alguém que tem a aparência, mas não tem a frutificação. Essa árvore fala sobre a minha e sobre a sua vida. Se fosse olhar para essa figueira, se Jesus for olhar para nós hoje com o mesmo critério que ele olhou para a figueira, ele nos abençoa ou ele nos amaldiçoa? Se Jesus usar o mesmo critério que ele usou para a figueira e ele aplicar em nossas vidas, o que ele vai fazer? Nós somos gente só de aparência ou nós somos gente de frutificação? Pense sobre isso. Eu quero trazer aqui alguns discernimentos práticos sobre discernimento, sobre frutificação, e eu quero que você pense sobre isso. O quanto que a frutificação é importante no reino de Deus. Porque Jesus condenou muito forte os escribas e fariseus, justamente pelo fato deles terem uma aparência, mas não terem a frutificação. Dá uma olhadinha rápida em Mateus 23, deixa eu mostrar aqui para vocês. Mateus capítulo 23 e verso 15. Vamos ler o 13 primeiro. Olha o que Jesus fala para os fariseus, irmãos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fecham aos homens o reino dos céus, vocês não entram e nem deixam outros entrarem. 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, um discípulo, e depois de o ter desfeito, fazeis dele filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. 16. Ai de vós, condutores cegos,
Porque vocês dizem, qualquer que jurar pelo templo não será nada, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Então, o capítulo 23 de Mateus, você vai ver essa expressão de Jesus se repetindo sistematicamente. Ai de vós, escribas e fariseus. E por que Jesus fala isso, igreja? Um motivo muito simples. Os escribas e fariseus tinham aparência, mas não tinham frutificação. Jesus tem um problema seríssimo com gente que aparenta ser algo e não é. Na Bíblia, Jesus chamou essas pessoas de hipócritas. Tem aparência de ser, mas a essência não é. E como Jesus olha para alguém que aparenta ser, mas a essência não é? Pelos frutos. Pela frutificação ou a ausência da frutificação. Então, acompanhe comigo. 3 discernimentos sobre frutificação. Primeiro deles, frutificar é um propósito de Deus para as nossas vidas. Você pode dizer isso comigo? Deus espera que eu frutifique. Frutificar é um propósito de Deus para você, meu irmão. Para você, minha irmã. Presta atenção nisso. Deus quer que você frutifique na sua família, no seu local de trabalho, no seu local de estudo e na sociedade de um modo geral. Olha o que a Bíblia diz em João 15, verso 16. João 15 e verso... Vamos ler o 15 primeiro, por favor, Fabiano, volta 1. Obrigado. Já vos não chamareis de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado do quê? Porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, Jesus está falando para os discípulos, eu tenho-vos feito conhecer. 16. Não me escolhestes vocês a mim, mas eu escolhi a vocês. E vos nomeei para ir e dar o que, gente? E fruto que permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Deus quer atender as nossas orações, mas orações atendidas de um povo que frutifica. E por que nós frutificamos? Porque nós somos um povo destinado a isso. O propósito de Deus para a sua igreja, para o seu povo, é a frutificação. E não foi nós que escolhemos Ele para isso, foi Ele que escolheu a nós para frutificar. E Ele nos chamou, Ele se revelou a nós, quando Jesus diz assim, eu não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos. Jesus está falando, o nível de relacionamento que eu tenho de vocês é de amizade, é de intimidade. Eu não trato com vocês de forma genérica, eu trato com vocês de forma íntima, eu me dou a revelar a vocês de forma íntima. E aí Jesus diz, eu vos chamei para ir dar fruto e fruto que permaneça. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, que o Senhor nos encontrou. Jesus está dizendo que Ele nos escolheu para frutificar. E em terceiro lugar, Jesus quer que o nosso fruto permaneça. Colossenses capítulo 1 e verso 9. Diz a Bíblia, Colossenses 1:9, por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que sejam o quê? Cheios do conhecimento da sua vontade, com toda a sabedoria e toda a inteligência espiritual. Verso 10, vocês podem ler? 1, 2, 3. Irmãos, presta atenção em 4 expressões que aparecem aí no versículo 10. Primeiro, andar dignamente. Segundo, agradar em tudo. Terceiro, frutificar em toda boa obra. E quarto, crescer no conhecimento de Deus. No versículo anterior, que é o 9, Paulo está dizendo assim, eu oro para que
todos vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Todos vocês tenham sabedoria e discernimento, para que aconteça tudo isso que está aqui no verso 10. Para que vocês agradem a Deus em tudo. Irmãos, quem frutifica agrada a Deus, porque nós somos chamados para frutificar. Então veja, Paulo, ele está orando para que a semente do verdadeiro evangelho não fosse sufocada, para que a semente da palavra de Deus encontrasse uma terra boa, que somos nós, ela fosse semeada, cultivada e ela cresça, produzindo bons frutos. Irmãos, as pessoas estão aguardando a sua frutificação. As pessoas estão aguardando algo bom sair de você. As pessoas estão aguardando frutos de paciência, de tolerância, em um mundo que é tão intolerante. Em uma sociedade de tanta disputa. O mundo, as pessoas estão aguardando de nós conciliação, amor, perdão. Eu torço para o São Paulo, Cido torce para o Palmeiras, Paulo torce para o Corinthians. Santista não tem aqui, né, irmão? Graças a Deus. Tem sim. O Lucas torce para o Santos. Irmão, você já pensou na rivalidade que a gente pode despertar? Um torcendo para o Santos, outro para o Corinthians, outro para o São Paulo, outro para o Palmeiras. Mas por que a gente não é rival? Porque nós fazemos parte de um único reino de conciliação. Nós aprendemos com Jesus a frutificar conciliação. As nossas diferenças não são maiores do que aquilo que nos une. O mundo precisa desse fruto. Em um tempo de polarização, eu sou da esquerda, eu sou da direita, eu sou do centro. Nós dizemos, nós somos de cima, nós somos do alto. Nós somos de Cristo. E quem é de Cristo, irmão, enxerga as coisas diferente. Então a gente precisa ter a consciência de que há uma necessidade de frutificar gigantesca. Então, primeiro, é propósito de Deus para a sua vida que você frutifique. Segundo lugar, existem tipos de frutificação. E eu quero falar só sobre alguns tipos de frutificação. Por exemplo, Mateus capítulo 3, verso 8. João Batista está pregando o evangelho, preparando o caminho para Jesus. E aí os ouvintes de João Batista ouvem essa expressão dele que vocês vão ler na conta do 3. 1, 2, 3. O João Batista diz assim: um dos frutos que Deus espera que a gente produza, o nome desse fruto é arrependimento. Fruto de arrependimento. Nós somos pessoas que se arrependem quando erramos, ou nós somos pessoas teimosas? Quando a gente erra, a gente se arrepende e volta atrás e reconhece o nosso erro? Ou nós somos pessoas teimosas? Não, eu vou sustentar, ainda que isso me custe. Quem nós somos? João Batista está dizendo assim, um dos frutos que Deus quer operar em nossas vidas é o fruto chamado arrependimento. Arrependam-se do quê? Do pecado, da mentira. Arrependam-se do quê? Do roubo, do adultério, do engano, da fraude. Arrependam-se. Segundo fruto que Deus quer produzir em nós, Filipenses capítulo 1 e verso 9, é o fruto de justiça. Olha o que diz aqui a Bíblia, Filipenses 1, 9. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais
em ciência e em todo conhecimento. 10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais o que, gente? E sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Verso 11, 1, 2, 3. Diga isso comigo, Deus espera que eu produza frutos de justiça. Agora tem um segredo aqui, irmão. Essa produção só acontece por intermédio de Jesus Cristo. É o que Paulo está dizendo aí no versículo 11. Cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo. Na verdade, no fundo, não sou eu que produzo. É Ele que produz em mim. É Ele que produz em você. Um senso de justiça, um senso de certeza de coisas corretas, um senso de rejeitar aquilo que é injusto, não é nosso, não é da nossa natureza, é a obra de Cristo em nossas vidas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, primeiro, o Senhor quer fruto de arrependimento. Segundo, Ele quer fruto de justiça. Terceiro, Ele quer frutos produzidos pelo Espírito. Olha o que diz Gálatas 5, 22 a 23. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é o que, gente? Que mais? Que mais? Vocês estão tudo descoordenados. Se eu estou esquecendo, Fabiano, eles estão descoordenados. Estou brincando, gente. Para quebrar o gelo. Vamos de novo. 1, 2, 3. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Verso 23. Contra essas coisas não há lei. Não há enquadramento, não há julgamento, não há resistência, não há controvérsia, não há lei que impede uma pessoa que flui nos frutos do Espírito. Irmão, as pessoas não resistem ao amor. As pessoas não toleram o ódio. As pessoas são inspiradas por alguém alegre. As pessoas, elas querem estar com gente pacífica, de paz, que manifesta o fruto da paz. As pessoas querem estar junto com pessoas que são longânimas, ou seja, que têm um ânimo esticado, longo. As pessoas querem estar com gente boa, gente que manifesta bondade, verso 22. As pessoas querem estar com gente de fé, mansas, temperadas. Essa expressão temperança significa, são pessoas que são temperadas, equilibradas. Irmão, no mundo de tanto desequilíbrio, as pessoas querem estar perto de gente equilibrada. Precisamos ser um povo de equilíbrio. Precisamos ser um povo temperado, manso. Versículo 23, Paulo diz assim: contra essas coisas não há lei. Então, quais são os frutos que Deus quer em nós? Primeiro, fruto do Espírito. Segundo, fruto de justiça. Terceiro, fruto de arrependimento. Em terceiro e último lugar, quando a gente fala de frutificação, nós falamos sobre uma manifestação de Deus em nós, em todas as fases da nossa vida. Escute isso. Não importa a sua idade, não importa a data do seu nascimento, Deus quer te tornar frutífero em todas as fases da sua vida.
Aqui embaixo nós temos crianças de 4 anos que estão frutificando. Aqui nessa igreja nós temos idosos de 82 anos que estão frutificando. O que ficar entre um e outro, se você está contemplado aqui, Deus quer fazer você ser frutífero em todas as fases da sua vida. Pastor, como é que Deus faz isso? Através desta permissão que nós entregamos para Ele, de produzir isso em nós. Salmos 92, olha o que a Bíblia diz no versículo 13. Salmos 92 e verso 13. Isto. Os que estão plantados na casa do Senhor, eles farão o quê? Ou frutificarão nos átrios do nosso Deus. Se o seu lugar é estar plantado na presença de Deus, este é o lugar da sua frutificação. Versículo 14. Eu gostaria que vocês lessem isso. 1, 2, 3. Você está aí, irmão? Sabe o que a sociedade diz para os mais experientes? Pega a sua aposentadoria, muda lá para uma cidadezinha do interior, vai curtir, sua vida acabou. Espera os netos e os filhos visitar. Não tem mais o que fazer. Acorda cedo, vai marcar consulta. Acabou a sua vida. Você não tem mais o que fazer. A Bíblia diz que se alguém estiver plantado na presença do Senhor, ainda na velhice, essa pessoa vai frutificar. Ainda na velhice, ela vai ser forte, robusta e florescente. A vida dela ainda vai inspirar uma multidão de pessoas. Quando eu olho para esse texto, eu fico pensando assim, o quanto que Deus quer frutificar os mais experientes, tornar eles exemplos, referências, modelos para todas as próximas gerações. Mas sabe o que a sociedade tem feito, irmão? Tem criado uma mentalidade de gente que envelhece, mas não amadurece. Porque envelhecer não é sinônimo de amadurecer. Tem gente que envelhece, mas não amadurece. Então, quando a gente fala de frutificação, nós falamos de um fruto que é produzido, e esse fruto, ele precisa amadurecer no tempo certo. Ele é colhido, ele é saboreado e ele é desfrutado por muitas pessoas. Precisamos frutificar e precisamos aguardar o tempo do nosso amadurecimento. O Espírito Santo está produzindo frutos em nós. A pergunta dessa manhã é: você vai dar permissão e espaço para Ele continuar essa obra na sua vida? Eu vou repetir, você vai dar permissão e espaço para Ele continuar essa obra na sua vida? Agora há pouco o louvor cantou uma canção falando assim: a cada dia, Senhor, me ajuda a perceber o quanto você é suficiente para mim. E aí, Jesus é suficiente para você? Ele está te tornando, aliás, Ele está se tornando cada dia mais suficiente para você? Ou a cada dia você está mais materialista, mais dependente de si mesmo? A cada dia você está querendo mais resolver as coisas do seu jeito, ao seu molde? Ou Jesus está sendo suficiente para você? Como nós cantamos, o mais precioso para nós. Amadurecer é sobre ter Jesus em nós e permitir Ele fazer o que Ele quer na nossa vida. As pessoas que mais amadurecem, irmão, leva isso aqui para casa, são as pessoas que mais entregam.
Os mais maduros são aqueles que mais entregaram. Os mais maduros são aqueles que mais disseram: é isso que eu tenho que fazer, embora eu não goste de fazer. Maturidade é sinônimo de fazer o que tem que ser feito, mesmo quando não se quer. Por que você acorda de manhã, faz sua higiene pessoal, vai para o trabalho, mesmo não gostando, mesmo não querendo? Porque você é maduro o suficiente para entender que se não trabalhar não tem dinheiro, se não tem dinheiro não tem conta paga. Maturidade é fazer o que tem que ser feito mesmo não querendo. Até quando a gente vai ficar como meninos e meninas birrentos? Eu não quero, eu não gosto. Não é sobre gostar, é sobre amadurecer, é sobre dar espaço para o Espírito Santo agir em nossas vidas. Nosso desafio é continuar manifestando o fruto do Espírito, enquanto que há um mundo que está manifestando obras da carne. Continue manifestando frutos do Espírito, porque fomos chamados para dar frutos, e frutos que permaneçam. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Quero te convidar a orar nessa manhã. Coloca a mão sobre o teu coração. Feche os seus olhos. E você pode começar pedindo perdão. Se você acha que tem algo a pedir perdão. Se você acha que sua vida está tudo bem, você está fazendo do jeitinho que Deus quer, beleza, não peça perdão. Mas se você acha que a permissão que você poderia dar, você não está dando ainda, ore agora e peça perdão. Jesus, obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua presença. Obrigado, Senhor, porque muito diferente daquela figueira que foi amaldiçoada, que só tinha aparência, não é isso que o Senhor quer encontrar em nossas vidas. O Senhor quer encontrar um povo frutífero. O Senhor quer encontrar um povo vibrante. O Senhor quer encontrar um povo alegre, paciente. O Senhor quer encontrar um povo manso, um povo humilde. O Senhor quer encontrar um povo generoso, Senhor. E nós queremos reconhecer aqui nessa manhã que não somos de produzir isso não somos capazes de produzir nenhum desses frutos. Não somos capazes de nos arrepender, não somos capazes de ter fruto de justiça, não somos capazes de ter fruto do Espírito, mas nós reconhecemos, Senhor, estamos plantados na presença do Senhor, e este lugar, todas as nossas ausências são supridas, todas as nossas necessidades são supridas. Por isso que nesta manhã, Senhor, haja um movimento dos céus sobre cada pessoa aqui presente. Haja, Senhor, uma convicção, uma certeza de que nós não estamos sozinhos na jornada. O Senhor está conosco. A Tua presença, o Teu Espírito opera em nós, à medida que damos espaço, à medida que damos permissão, à medida que nos abrimos. Como diz a Tua palavra, o Senhor está à porta e bate. Se alguém ouvir a Tua voz e abrir a sua porta, o Senhor entrará em sua casa, ceará conosco. Por isso, Senhor, ceia conosco nessa manhã, ceia com o Teu povo nessa manhã, nos torna uma família altamente frutífera. Altamente frutífera. Que o processo da frutificação continue ganhando forma em nós. Jesus nos dá quebrantamento para receber o cultivo do Senhor, porque às vezes o Senhor vai ter que cortar alguns galhos em nós. Às vezes o Senhor vai ter que limpar algumas impurezas em nós. Às vezes o Senhor vai ter que tratar conosco
de uma forma mais dolorida. Jesus, ajuda-nos a aceitar o processo de purificação. Ajuda-nos a nos render completamente ao Senhor e saber que o Senhor é aquele que nos faz totalmente dependentes de Ti, e que o Senhor nos torna frutíferos para a Tua glória. Faz isso, Senhor, através da Tua igreja, faz isso através do Teu povo, e nós vamos entregar a honra, a glória, o louvor ao Senhor. Se você pode erguer as suas mãos nessa manhã e agradecer a Jesus, faça isso nessa manhã, agradeça a Ele. Ele está te tornando mais frutífero. O Espírito Santo está fluindo com mais frutos do Espírito em nós. Seremos mais mansos, seremos mais pacíficos, seremos mais tolerantes, seremos mais amáveis, perdoaremos mais as pessoas, seremos mais justos. Oh Espírito Santo, faz isso em nós. Vamos adorar o Senhor.